Aqui na folha nós já temos conjunções coordenadas aditivas. Vou repetir. E, nem, sentido de também não, mas também, como também. Certo? Conjunções aditivas, porque quando elas unem, elas dão essa ideia de soma. Exemplo aqui da oração. Todos aqui estão contentes e despreocupados. Observe aí que a conjunção e, ela une, né? Ela acrescenta mais uma característica à ideia de estar contente, tá? Então, esse I é uma conjunção coordenada aditiva, certo? Veja que eles botam aí a abreviação, CC aditiva. Depois, conjunções coordenativas adversativas. Aí nós temos exemplos. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto, né? Eu até brinquei com vocês que existem uns memes que falam justamente isso, né? Eu até podia deixar você ir, mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto, né? Então, o pessoal usa de algumas brincadeiras até com essa conjunção. As conjunções adversativas, se lembre sempre de adversário, oponente, aquela pessoa que se opõe a você. Então, elas unem frases ou palavras com ideias opostas, certo? Então, um exemplo que tem aqui, ó. Eu adoro maquiagem, mas tenho alergia. Então, qual é a ideia? Que se você adora maquiagem, você usa sempre, né? E não tem alergia nenhuma. Só que aqui, né, tem uma junção de ideias opostas. Eu adoro maquiagem, mas tenho alergia, tá? Então, essa conjunção mas é adversativa, porque dá uma ideia de oposição. Depois a próxima. Conjunções coordenadas alternativas. Quais são elas? Ou, ora, quer, já, seja. Veja, quando eu coloquei para vocês no caderno, eu não coloquei repetido. Mas quando vocês foram fazer, vocês mesmos observaram que tinha uma repetição, né? Porque, como as conjunções alternativas dão ideia de escolha, de alternância, então essa ideia acaba tendo que ter uma repetição de conjunção, tá? Ou você fica ou vai embora agora, né? Então eu dou uma escolha, mas eu sempre inicio essa escolha com uma conjunção. Então, por isso que nas alternativas você tem essa repetição de conjunções, tá? Próxima. Exemplo que está aqui, ó. Ora filosofava, ora contava piadas, né? Ora falava sério, ora contava piadas. Veja que as palavras ora alternam, indicando uma sucessão de fatos. Depois, nós colocamos as explicativas primeiro e as conclusivas depois. Aqui nesse papel ele colocou as conclusivas primeiro. Então, conjunções coordenadas conclusivas, elas encerram. Costumam vir iniciando um parágrafo final de um texto, por exemplo. Elas encerram, finalizam a ideia. Por exemplo, nós temos logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim, então, enfim, e pois, após o verbo. Isso causou um pouco de polêmica para a gente em relação ao pois, tá? Na semana passada. Porque ele afirma aí que o pois após o verbo é conclusivo. E realmente alguns lugares aceitam assim. Só que, na ideia geral, o pois é uma conjunção explicativa. Então, nós vamos considerar o pois sempre explicativo, certo? Mas vocês sabem que em alguns casos pode acontecer do pois introduzir uma ideia de conclusão. Não vai ser nos nossos casos aqui, certo? Então, exemplo, ó. Estudou muito, portanto, irá bem no exame. É uma conjunção, esse portanto, coordenada conclusiva, porque ela finaliza a ideia. É como se fosse uma lógica do fato que ele encerra.
E por último aí, temos as conjunções coordenativas explicativas, que são elas, o que sozinho, mas esse que tem o sentido de porquê, o pois, na verdade, ademais, de mais a mais, ou nós vimos naquela atividade, foi o que, Laila? Uma vez que foi. Tem uma atividade que tem ou é o já que, ou é uma vez que também é considerado uma conjunção, porque dá a ideia de justificativa, motivo, certo? Aí o exemplo, vamos almoçar que estou morrendo de fome. Esse que tem um sentido de justificativa, é um que com sentido de porquê. Vamos almoçar porque estou com fome, certo? E embaixo ele colocou assim, conjunção subordinada causal. Nós não vamos ver isso ainda. Nós vamos ver as principais conjunções subordinadas, mas essas agora não. Então nós vamos parar aí nas coordenadas, certo? Vamos fazer a nossa atividade aí. Questão 2 e 3.